It's time! Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do It's Timecast. Eu me chamo Andrei Perineburger e a minha convidada de hoje, ela tem em seu currículo magistrado, pedagogia, ela também tem educação especial em ecoterapia e a minha convidada de hoje é Vera Durli, popular Verinha. Seja muito bem-vinda, Verinha. Obrigada, bom dia, muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui, né? Agradecer carinhosamente, André, por ter me feito esse convite, assim, fiquei muito lisonjeada e espero retribuir com carinho aí esse convite e esse retorno aí a todos os seguidores, né? Ótimo, pode ter certeza que para mim é um prazer enorme ter você aqui, sabendo a tua história, a tua trajetória e o que você faz por tantas pessoas, é muito bom. Perfeito. Com certeza que vai ser um papo bem legal, Vera. Conta aí pra gente quem é Vera, de onde ela é, o que ela faz, pra gente iniciar nossa prosa. Certo. Então, assim, a maioria me conhece como Verinha, né? Mas eu sou essa pessoa, sempre fui, né? Dessa forma, enfim, né? Venho lá do interior, né? Nascida no São José, na Barra do Leão. Gosto muito, né? De ter tido essa infância muito feliz, essa infância, assim, com uma família maravilhosa que trouxe os princípios para nós, né? Para a família toda e muito assim agradecida pelas oportunidades que eu tive nessa vida, né, hoje, de poder estar fazendo a diferença também para algumas pessoas, né, principalmente na área da educação especial, a qual eu busquei. Perfeito. E Vera, então você falou que você é lá da Barra do Leão, interior aqui de Campos Novos. Sim. Com quantos irmãos? Como que era a tua infância? Conte um pouquinho pra gente. Então, assim, meus pais são gaúchos, né? Meu pai é natural do Rio Grande do Sul, Ijuí, a minha mãe de Bento Gonçalves, né? Então, eles vieram pequenos, né, para Santa Catarina, casaram aqui, né? Sempre residiram aqui. Minha mãe no Guarani, meu pai na Barra do Leão, sempre trabalhando muito, né? Eu tenho meu pai, assim, como uma pessoa que só trabalhou nessa vida, né? Minha mãe lutou muito, né? Para criar uma família grande, né? Eles tiveram 9 filhos, né? Então, nós temos uma família de 8 irmãos, uma família grande que é normal para família descendentes de italianos, né? Meus avós vieram da Itália com toda aquela história, né? Atravessaram aí o oceano de navio, enfim. Então tem toda uma história aí. Nós temos essa questão aí de dupla cidadania, né? Enfim, que traz para nós culturalmente aí muita história, né? Muita coisa boa aí com essa família que a gente nasceu. Perfeito. Né? Isso. E eu sou uma pessoa que, desde pequena, sempre gostei muito de estudar, né? Morava lá no interior, as escolas eram multisseriadas, né? A gente fazia um trajeto de 6 quilômetros diariamente para ir para a escola, né? Mas isso não era um percalço nenhum, não tínhamos uma falta. Nosso boletim era exemplar, né? Porque a dedicação a gente gostava muito de estudar mesmo, né? E era uma festa para nós, porque nós passava na casa do vizinho, os amigos, ia juntando os colegas e daqui a pouco a gente chegava numa grande turma até a escola e voltava brincando, e isso era muito tranquilo. E com 10, 11 anos de idade já a nossa família então já pensou, não, agora já é hora de morar na cidade, vocês vão para a cidade e continuar os estudos e nós continuamos aqui no interior, certo. Porque a qualidade de vida, né, proporcionava, né, morar lá e ter condições de permanecer no interior, né? Perfeito. Que legal, Vera. E as suas formações, que nem eu fiz a tua apresentação ali, você começou lá então no magistério. Isso. Como que foi isso? O que despertou esse desejo de ir para essa área? Isso. Então, assim, eu sempre quis ser professora desde pequena, né? Me chamava a atenção essa área. Eu tenho o maior carinho pela profissão, né, de professores, de pedagogos. Eu lembro dos meus professores, assim, com muito carinho, assim. Agora, se eu for nomear todos aqui, né, mas, assim, todos eles moram no meu coração. Tenho o maior carinho pelas outras profissões também, mas o professor, principalmente de educação especial, assim, precisa ser
visto com outro olhar. Certo. Né? Porque é uma dedicação total, né? A pessoa com deficiência, ela requer um professor equilibrado, um professor criativo, um professor que traga para ele um objetivo, uma qualidade de vida melhor. Certo. Né? E eu busquei isso. Eu estava ainda cursando magistério, ainda não tinha nem ido para a parte de estágio do magistério, mas eu já fui para a PAI, bati lá, pedi para a diretora Uda Varela, né, qual eu tenho um exemplo de vida, ela me ensinou muito, admiro ela demais, assim. E ela me deu a oportunidade de substituir lá um professor que estava de licença, e eu já fiquei lá desde aquela vez, né? Trabalhando na APAI, me efetivei, fiz o primeiro concurso, passei, até na época, assim, fui a única da nona CRE que passei no concurso e me efetivei na instituição APAI, né? Porque eu queria, eu busquei, né? Eu busquei trabalhar com pessoas com deficiência, mas eu já percebia que precisava de muita ajuda. Era um professor por sala, aquelas salas cheias, na época havia muitos autistas misturados com outras deficiências. Nessa época a gente tinha aqui na cidade somente a PAI? Somente a PAI. Nós não tínhamos outra instituição que atendesse pessoas com deficiência. Então, acabava indo para a PAI pessoas com deficiência intelectual, pessoas que não tinham deficiência intelectual, que tinham só deficiência visual, cega, surda ou baixa visão, acabavam indo todos para a PAI, porque não tinha outra oportunidade. Isso sobrecarregava? Sim, sobrecarregava e também não era um trabalho feito corretamente. Então, graças a Deus que algumas pessoas perceberam e fizeram convênios com a APAS de Joaçaba, levavam os surdos para Joaçaba, os cegos, infelizmente, ficavam trancados em casa, os autistas agressivos, que não tinham condições de sair de casa, acabavam ficando em casa trancados, ou eram tratados como esquizofrênicos, que era na época isso, né? Certo. Que não tinha um laudo diagnóstico específico. Então, eu já percebi isso. E em 2003, foi implantado, então, a gerência de educação aqui em Campos Novos, a 8ª SDR na época, e eu recebi um convite do secretário Justiniano Pedroso, a qual eu tenho muito carinho ainda e muito grata por essa oportunidade. Aí eu consegui também fazer algo, né? Buscar algo junto ao governo do estado, e implantar para melhorar também a qualidade de vida dessas pessoas aqui no município e toda a região. Né? Legal. E Vera, esse desejo de você ajudar as pessoas com deficiência surgiu como dentro de você? Da onde que veio isso? Então, assim, às vezes as pessoas me perguntam isso, né? E eu faço questão de dizer, desde a infância, desde muito pequena, eu sempre quis ajudar alguém, sem olhar a quem, digamos assim, né? E eu percebia na vizinhança lá no sítio, né? Alguns sítios vizinhos que tinham pessoas trancadas dentro de casa com deficiência, que nossos pais comentavam, né? Olha, lá mora uma criança com a tua idade, mas ela não vai na escola junto contigo porque ela não pode, porque ela é deficiente. Né? Porque ela tem uma deficiência. Mas aí a gente se perguntava, mas por que ela não vai para a escola junto com a gente, né? Por que ela não sai de casa? Por que ela não vai na igreja? Por que ela não vai nas festas da comunidade, né? E aquilo me chamava a atenção. Eu digo, eu tenho que fazer alguma coisa para essas pessoas irem também nos mesmos lugares que a gente consegue ir. A inclusão mesmo. A inclusão, mas a gente não sabia o que era inclusão. A gente não tinha nem noção disso tudo, né? Mas a gente cresceu vendo isso. Crescemos vendo algumas pessoas que caminhavam por quilômetros, por 2, 3 dias, desapareciam, voltavam. Já era um caso de autismo clássico, um autismo infantil, que não tinha diagnóstico. Mas a gente ouvia dizer, não, o fulano é louco, né? Essa expressão, ele é louco, por isso que ele sai caminhar e não volta. Não era louco, né? Ele só estava sem tratamento, sem medicação, sem terapia. E essa falta de diagnóstico, você vê que era algo somente na nossa região aqui ou... Não, geral. Era geral mesmo? Geral. Hoje se tem mais pessoas
profissionais especializados para fechar diagnóstico. Hoje, a última década para cá, mas antes não tinha. Era muito pouco, né? Não existia essa classificação, né? Enfim, então isso vem avançando, vem melhorando, graças a Deus, né? Que bom, que bom, que bom. E a inclusão dessas pessoas na nossa sociedade, você vê que está caminhando produtivamente, ainda está lento demais esse processo, ainda tem muito a evoluir? Qual que é a tua visão sobre isso, Vera? Isso, então já avançamos muito, né? Muito, assim, já temos um grande passo, digamos assim, na sociedade, em todos os órgãos, né? Os órgãos públicos, privados, a universidade, o mercado de trabalho hoje, mas assim, ainda precisa ser melhorado, né? Perfeito. Então ali, enquanto eu estava nesse período de 2 anos e meio, nessa gerência de educação, a gente conseguiu, né, implantar em Campos Novos e separar um pouco, né, digamos assim, não é nem separar, colocar no lugar certo as coisas certas, né? Perfeito. Então, na época, a gente conseguiu implantar os serviços de SAEDs, né? Serviços de atendimento educacional especializado para surdos, baixa visão, cegos, né? E depois disso tudo estruturado, se fundou a CADAV, que hoje é a CADAV, né? Então, a gente conseguiu também arrumar a casa, digamos assim, organizando as pessoas com deficiência que não eram casos de APAES. Que a APAE tem uma política de educação especial para deficiências intelectuais e não para outros tipos de deficiência ou transtorno como o autismo, né? Então, essa separação, vamos dizer assim, ou colocar cada pessoa no seu lugar ali, melhorou o processo de educação para aquelas pessoas que estavam todos no mesmo ambiente. Isso. Então, eles eram excluídos dentro da própria das próprias deficiências, né? Porque eles não tinham um atendimento especializado voltado para aquele tipo de deficiência, né? Talvez posso estar sendo até um pouco assim extremo demais, mas talvez aquela pessoa que tinha uma deficiência que estava lá, digamos, na APAE, ela não estava recebendo a atenção que ela precisava e talvez não faria nem bem para o desenvolvimento dela. Isso aí. É isso que a gente percebia. Por falta de um diagnóstico, né, digamos assim, preciso, né, feito por profissionais da área, as pessoas acabavam tendo essas deficiências, as famílias matriculavam, levavam para as APAES, e eles acabavam frequentando, né? Sim. Não que a equipe das APAES não fosse especializada, trabalhavam, mas não tinha um diagnóstico específico, também não tinha muito que se feito, né? Então, após essa organização, né, eles tendo a CADAV, que dá esse apoio para os deficientes auditivos visuais, né, e as AMAs, né, que a gente foi buscar, então, também implantar uma AMA em Campos Novos. Então, na época, tinham 4 AMAs no estado de Santa Catarina, mas a gente não tinha contato entre essas instituições, né? A gente não tinha nem. E essas AMAs eram em centros maiores? Era alguma coisa aqui por perto, não? Isso, Florianópolis, Jaraguá do Sul, Joinville. Certo. E Criciúma, que eram as AMAs mais velhas, mais antigas, né? Aí nós fomos buscar essas orientações, de como fundar uma AMA em São Paulo, né? A AMA de São Paulo, a qual tivemos todo o apoio, toda a atenção. Essa AMA de São Paulo era uma referência nacional, assim? Digamos assim, era o que a gente via nas reportagens, nos jornais era o que falado saía. De lá. Porque na época não tinha internet, assim, né? Então você via às vezes no Diário Catarinense, né? Alguma reportagem no Fantástico, né? No Globo Repórter. Então me chamava a atenção. Certo. Opa, tem um serviço para autismo. Vamos buscar, né? Eles precisam de um ambiente estruturado, eles precisam de um local diferenciado para serem atendidos, né? Ótimo. Então aí que nós fomos buscar essa implantação. E só para o pessoal entender, Vera, a AMA significa? Associação, a primeira AMA que foi fundada no mundo, né? Porque as AMAs é um movimento mundial. Olha um só. movimento maior que as APAES. Porém, nascia menos autista, era menos visível, era menos divulgada. Então, a primeira AMA ela foi fundada por uma mãe de autista. Então, acabou ficando a sigla que foi criada,
AMA, Associação de Mães de Autistas. Mas hoje a AMA é uma associação de pais e amigos dos autistas, né? Perfeito. Então ela permaneceu aquela sigla inicial, né? Mas é um movimento mundial, né? E isso tem ideia de quanto tempo já existe isso? Mais ou menos? A AMA? A AMA, ela tem mais de 70 anos, né? As AMAs, as primeiras AMAs aí, né? Quase um centenário aí de luta, né? No mundo todo. Perfeito. E as primeiras AMAs, elas foram implantadas nos Estados Unidos, que é onde foi que surgiu as primeiras pesquisas, né? Os primeiros estudiosos, como o Léo Kanner e outros estudiosos aí dessa área da psiquiatria, né? Legal. Que trouxeram isso para nós. Show. Vera, e daí então vocês foram buscar esse auxílio, essa referência, essa ajuda dessa AMA lá de São Paulo, e como que foi trazer para cá? Isso, então assim, na época eu atendia sete adultos, adolescentes autistas, né? E essas famílias desses 7 me apoiaram, me deram todo o apoio para a implantação de uma AMA. Então eu acabei indo com recursos próprios buscar toda essa ajuda e implantamos a AMA. Tivemos muito apoio do prefeito municipal da época, né? E das pessoas aí, principalmente eu sempre gosto de falar, de frisar o Dr. Mike Fagundes, né, que é um amigo, é um profissional exemplar. Ele abraçou a causa, ele constituiu junto conosco o estatuto, assinou o estatuto. Até hoje ele é voluntário da nossa AMA, da nossa instituição. Até o Mike, ele estava no nosso último podcast e ele falou de você, e ele falou assim: eu gostaria de ser uma pessoa igual a Vera, por causa que ela tem ideias muito boas, ela faz algo pelas pessoas que é fantástico. Meu Deus, ele que é um ser de luz que eu tenho maior admiração e carinho por toda a família dele. E outras pessoas que abraçaram conosco e acreditaram, porque nós tivemos muitas pessoas que chegavam para nós e diziam assim: não tem autistas em Campos Novos, não tem esse número para funcionar uma instituição desse porte, enfim, né? Então a gente teve muitas dificuldades no início, né? Financeiramente, até pelas pessoas acreditarem no autismo, né? Então a gente sempre foi questionada nesse sentido, né? Por que implantar serviços no município de Campos Novos se não tem pessoas especializadas? É mais emprego, é mais despesas, é mais isso, é mais aquilo. Mas nós tínhamos uma visão, nós temos uma visão de futuro. Nós pensamos lá na frente, nós não podemos atuar no hoje, nós temos que pensar adiante para nós não termos dificuldades, né? Além dessa educação especial, é também um trabalho de prevenção, para lá na frente estarmos preparados para lidar com isso. É isso aí, nós temos que criar aí terapias, né? E oferecer o que tem de melhor aí para essas pessoas, porque elas merecem, né? Elas precisam ter uma vida praticamente aí igual à nossa, né? Com todas as oportunidades. Claro, com seus limites, mas com todas as suas oportunidades. Perfeito. Né? E a AMA de Campos Novos está com quanto tempo já? Então, hoje nós estamos 14 anos já, né? Fundada, atuando, né? E fazemos parte hoje da Federação das AMAs do Estado de Santa Catarina também, onde hoje já temos 41 AMAs credenciadas, digamos assim, e mais 37 em fase de fundação e implantação. Ótimo. Então, assim, a gente já tem uma noção hoje que 14 anos atrás as pessoas não acreditavam e hoje a gente está aí visualizando esse grande crescimento de casos de autismo. Que bom que o nosso município há 14 anos atrás já implantou uma AMA. Se preparou, né? Hoje já temos uma AMA. Né? E hoje, quantas pessoas mais ou menos são atendidas na AMA? Então, nós temos assim essa questão dos níveis, né? Quem é usuário de AMA, quem não é. Então, hoje a gente tem 209, né, frequentando assiduamente, já com vários casos aí em avaliação, novos casos entrando, muitos desligamentos, assim, muita alta pela equipe, né? Que bom que a gente pode chegar hoje aqui e dizer que estamos dando altas, né? Porque eles não precisam mais das terapias da AMA, porque eles já conseguem frequentar o ensino regular
com o apoio do segundo professor, ele já consegue ter uma maior independência, né? Já foram muito bem estimulados, né? Então, eles chegam para nós muito pequenos, a gente consegue trabalhar, né, estimular muito, e eles acabam recebendo alta em alguns casos, né? Isso para nós é um ponto positivo, que o trabalho nosso está dando certo, né? Vera, então as pessoas que chegam lá, elas têm esses níveis que você falou, e é possível então ela retroceder dos níveis, não deixar isso avançar. Então, continuando falando do autismo, que é hoje o que a nossa instituição AMA oferece, então assim, tem todo um estudo de equipe antes, né, um neuropediatra aí fechando esse laudo, aonde chega para nós o nível no laudo ali descrito. Se a criança chega com nível 1, com pouca necessidade de terapias, ela não é usuário de AMA, né? Ela acaba sendo encaminhada para o ensino regular, né? Orientado a família a procurar essas terapias em clínicas, né? E acabam ficando na AMA somente nível 1 com comorbidade, né? Com alguma outra comorbidade associada, nível 2 e nível 3. Esses sim precisam de muita estimulação, porque se nós não estimularmos, né, a criança que está lá no nível 1, ela acaba indo para o nível 2, permanecendo lá, ou indo para o nível 3. Então, para nós, a gente chama que a criança regrediu, porque ela caminhou nos níveis, né? Então, nós precisamos estimular, trabalhar muito essa criança com muita terapia. Essa terapia que eu falo é uma equipe inteira. São os pedagogos, a terapeuta ocupacional, os físios, as psicólogas, as fonos, nutricionista, toda uma dedicação de todo mundo junto aí com um plano de trabalho, um trabalho estruturado, um PDI bem feito, para que essa criança não regrida, ela evolua, ela fique no nível 1, permaneça no nível 1, porque o autismo, ele não tem cura. Infelizmente, no mundo todo, não tem nem a causa, né? Então, é difícil você fazer um trabalho de prevenção do autismo porque nós não temos nem a causa. Então, a pessoa que ela tem o diagnóstico de autismo, ela sempre será autista, não tem ainda como eliminar isso. Neste momento, a nossa fala é isso. Nós sabemos já que o autismo tem a ver com a genética, tem a ver com o cérebro, tem a ver com algumas causas ambientais. Existem umas pesquisas muito fortes nisso, a gente se baseia nas pesquisas dos Estados Unidos, mas ainda não se tem uma causa. Então, como que eu vou dizer que ele vai ter uma cura se ele não tem uma causa ainda, né? Para você trabalhar, para você frisar em cima dessa cura, né? Então, infelizmente, hoje a criança permanece no espectro, ela reduz o comportamento, ela reduz as suas estereotipias, as suas dificuldades, enfim, mas ela vai permanecer com um laudo de autismo. É ilusório dizermos que a criança curou o autismo, né? Porque é um transtorno. Esse transtorno, ele é no cérebro, ele é no desenvolvimento neurodesenvolvimento da criança, né? Então, ela pode melhorar, sim, ela pode evoluir dentro do espectro, mas ainda nós não podemos dizer, não podemos falar em cura ainda, infelizmente, né? Mas estamos caminhando. Eu acredito nesse avanço. Que nem você comentou ali, que a instituição AMA já está há 70 anos presente, mais de 70 anos presente no mundo, aqui em Campos Novos há 14 anos, e nessa história já se evoluiu muito. Todas as situações, então tende a alcançar ainda voos mais altos e conseguir. Com certeza. Chegar a gente fala isso assim com muita satisfação de dizer que nós já foi avaliado, reavaliado e já receberam alta mais de 40 crianças na instituição AMA de Campos Novos, Olha né? só. Então, assim, eles estão no ensino regular, estão frequentando, né? Estão aí na nossa comunidade, na nossa sociedade. Perfeito. Já temos vários no mercado de trabalho, já temos vários autistas na universidade, né? Temos no curso de medicina, temos no curso de enfermagem, temos no curso de agronomia, de veterinária, de administração, de pedagogia, que são autistas mais funcionais, com bom nível funcional, porém com algumas dificuldades de socialização, dificuldades de interação social, de comunicação, mas estão
estão tendo essa oportunidade e estão evoluindo. Então, isso para nós é muito legal. Com então, certeza. a gente fica na instituição com aquela demanda, com aqueles casos de nível 2, nível 3 e também nível 1 com comorbidades. Certo. Esse ainda nós não conseguimos avançar, ainda não podemos dar alta. Então, eles ficam recebendo as terapias aí e muita estimulação da equipe. Né? Perfeito. E Vera, são quantos níveis que tem o autismo? São 3 níveis, São nível 3? 1, nível 2 e nível 3 hoje, né? A gente se baseia pelo DSM-5, né? Estamos aí fazendo essa transição do CID-10, do CID-11, né? Que vai mudar algumas nomenclaturas, mas eu acredito ainda que vai ficar ainda os níveis apenas em 3, né? Poderá haver mudanças ainda no futuro. E a pessoa, ela nasce então com autismo? Com certeza. Ou ela... Com certeza. Depois que ela nasce, talvez isso aflora? Nasce ou pode acontecer de... Ainda não temos, assim, 100% uma pesquisa comprobatória de todos essas dúvidas, porque o autismo, ele é muito complexo, né? Então, o símbolo do autismo, ele é um laço de quebra-cabeças, né? Já para dizer assim o quão a complexidade é o transtorno do espectro autista, né? Então a gente sabe muito pouco ainda sobre autismo, digamos assim. Mas hoje já se fecha diagnóstico em bebês. A gente já consegue ver, visualizar o autismo em crianças muito pequenas, né? É claro, com todas as classificações, com todas as avaliações, com toda a observação clínica, né, que o neuropediatra observa. Então, só para dar um exemplo, o nosso neuropediatra estava consultando um menino nosso, né, de 3 aninhos. Na consulta, os pais levaram os gêmeos recém-nascidos porque não tinha como deixar os bebês em casa, e o nosso neuropediatra hoje é o Dr. Egon Frantes, de referência nossa, que atua no município de Blumenau, então tem que se dirigir até Blumenau. E na consulta, o Dr. Egon Frantes observou nos gêmeos o autismo. Eles foram lá para consultar o filho de 3 anos e... Isso. Então, assim, é muito normal isso. Então, assim, claro, não vou aqui dizer que a família vai ter mais filhos autistas, mas a grande probabilidade, hoje ela está em 40% maior em ter mais filhos com autismo. Então, naquela consulta, o doutor já identificou, encaminhou para avaliação, a nossa equipe avaliou, observou, começou a fazer algumas terapias e o laudo foi fechado, então, recentemente pelo Dr. Egon, com nível 2, os gêmeos, né? Olha só. Então, assim, se observa desde muito pequeno. É claro que muitas famílias desapercebem pela correria do dia a dia ou comparam seus filhos maiores ou outras crianças no mesmo nível, na mesma idade, né? Algumas famílias observam, outras não. Mas a gente já consegue observar. E hoje nós temos na instituição AMA já crianças com 10 meses, com 11 meses, com 1 aninho, sendo atendidas já com diagnóstico fechado, com nível já observado pelo neuropediatra. E Vera, a pessoa que tem autismo, ela passa de gerações para geração o autismo? Isso. Existe uma pesquisa aí muito forte e a gente já observa isso. Em relatos de consultas de familiares que tem um tio muito esquisito, um tio que nunca saiu de casa, um irmão diferente, um vô muito diferente, né? Parentes lá de outras gerações que hoje se observa que são autistas também e que a família não tinha esse conhecimento lá atrás, acabou não fechando o diagnóstico. Mas hoje está uma procura muito grande de adultos fechando o diagnóstico, de adolescentes, porque eles estão se autodiagnosticando devido às informações, né? Aí pela internet, enfim, sobre o autismo. Então, há esse grande aumento, esse boom aí, né, na área do autismo, que não é que o autismo está na moda, ele está em evidência, é diferente. Então, as pessoas estão se autodiagnosticando e procurando os profissionais e fechando, sim, os laudos. Perfeito. E Vera, para você dar uma dica, assim, talvez se é possível ou não entendo,
Sim. Mas para aquele pai ou para aquela mãe que tem lá os seus filhos e tudo mais, os próprios pais, quais os sinais que eles podem observar na criança para talvez ligar aquele alerta de tem que ir buscar um auxílio? Isso. Então, assim, desde muito pequenos, ficarem atentos ao desenvolvimento, porque o autismo, ele é na área do neurodesenvolvimento, né? Então, se ela não está desenvolvendo como deveria para aquela idade, para aquela faixa etária, procure o pediatra, relate para o pediatra, para o médico, essa dúvida, essa angústia, e vamos fazer uma avaliação. Que bom que não seja, descarta essa possibilidade, mas não guarde essa dúvida para si próprio, procure ajuda, nos procure a nossa equipe, procure um bom neuropediatra para fazer essa avaliação, porque às vezes a família observa com 3 aninhos que a criança não fala, ela não fala, então eu vou procurar uma fono. Às vezes esse atraso de linguagem é normal, porque é genético, é da família. Sim. Mas às vezes não é, já é uma característica do autismo, né? Aquela criança agressiva, aquela criança que não dorme, que tem um sono agitado, que joga tudo, que não socializa, ou que senta lá separado de toda a família, vai brincar com o carrinho, mas ela não brinca daquela forma tradicional, ela vira e fica rodando as rodinhas, né? Ou olhando para um ponto de luz, coisas giratórias, isso tudo são características que chamam a atenção. Dificuldades na escola, isso tudo é uma coisa que a família tem que estar atenta, né? Porque quanto antes ela buscar ajuda, né? Essa coisa precoce, isso vai fazer com que ela receba alta, que ela tenha, né, o autismo, mas que permaneça no nível 1 e que tenha uma vida independente. Perfeito. E assim, Vera, conheço algumas pessoas que têm filhos autistas, eles sabem dessa situação delas, mas talvez os próprios pais não aceitam isso. É normal, né? E que dica que você poderia dar? O que você tem para falar para essas pessoas que... Sim, que a gente está aqui, né? A gente está aqui também para fazer um pouquinho, para ajudar um pouquinho, né? É normal, porque a família idealizou aquele filho, né? Buscou, planejou, né? Principalmente a mãe, aquela gravidez, desejou aquele filho perfeito. Daqui a pouco aí recebe um diagnóstico, né? Meu filho tem transtorno do espectro autista, o que é isso? Porque ainda tem muito desconhecimento, né? Então, as pessoas conhecem de autismo a partir do momento que ele bate na porta, ou que um familiar tem, ou uma pessoa próxima tem. E ainda um tabu um pouco falar sobre isso, né? Preconceito, né? Preconceito, porque o que vão dizer que o meu filho é autista? Aí eu não vou levar meu filho no restaurante, não vou levar numa festa de aniversário, eu não vou levar em lugar nenhum, porque senão vão olhar diferente. Meu Deus, né? As pessoas vão olhar diferente, às vezes, por curiosidade, por entender por que ele tem aquele comportamento diferente. Certo. Então, assim, eu sempre digo para as famílias, não retire o filho daquele ambiente. Pelo contrário, chegue para a pessoa assim e diga assim, o meu filho é autista sim, com prazer. Por isso que ele se comporta assim, tá? Aí a pessoa vai buscar conhecimento, ela vai entender e ela vai passar a olhar diferente, ela vai respeitar. Então, assim, o preconceito existe sim, em todos os segmentos da sociedade, mas quando nós vivenciamos o autista, as famílias que têm autistas, elas precisam chegar nessas pessoas e quebrar esse preconceito e mostrar que aquilo é normal, que hoje, daqui para frente, daqui 10 anos, 2025, é 1 por 1. Então, assim, se não mudar a educação, não mudar as pessoas... Como que vai ser esse 1 por 1 daqui a pouco, né? Então, assim, a metade da população vai ser autista, a outra metade talvez não, e nós vamos ter que conviver todos com as diferenças. Então, vamos se preparar, quem ainda não se preparou, porque é uma realidade, né? Claro, uma realidade triste aqui, o respeito às famílias, mas nós temos que quebrar isso, e temos que se unir, né? Vera, e você, há todo esse tempo que você está trabalhando com autismo, tem algum caso, não sei se é possível falar, enfim, que você assim, que te marcou mais e que você conseguiu ver uma evolução e essa pessoa está hoje inserida de uma forma muito melhor dentro da sociedade?
Sim, temos vários casos. Aí eu sempre digo que dá para escrever vários livros, né? Se a gente tivesse esse tempo, né? Para estar escrevendo livros, né? Diz que uma pessoa só é feliz se ela tiver um time de futebol, né? Eu sou corintiana, né? É um prazer. E se ela escrever um livro e se ela tiver um partido político, né? Certo. Porque nós vivemos da política também, né? Mas o tempo nos limita muito, né? Mas a gente tem essa vontade também aí daqui a pouco tá registrando algumas coisas, né? Então, assim, vários casos de superação, vários casos que merecem, assim, serem destacados, que hoje já estão no mercado de trabalho, né? Que foi, assim, por não desistir lá atrás, né? Por chegar para as famílias e lá bater na casa e dizer assim, por que o seu filho não foi hoje para a AMA? Né? Tire ele da cama, não deixe ele se isolar, tire ele dentro do quarto e traga ele para a instituição. Vamos socializar, porque daqui a pouco ele vai completar 18 anos, daqui a pouco ele vai para o mercado de trabalho. E hoje ele já é realidade, isso, né? Então, isso são exemplos que a gente gosta sempre de contar para os pais. E casos, assim, de extremamente agressividade, que não saíam de casa. Nós temos vários casos de jovens que a vida deles era o quarto da casa e só. E nós conseguimos levar para a AMA, conseguimos levar para uma terapia medicamentosa associada, para que ele pudesse sair daquelas 4 paredes. Show. E que hoje pintam telas maravilhosamente bem, são verdadeiros artistas. Olha só. Artistas um pouco desconhecidos ainda, mas aí daqui a pouco vão estar internacionalmente conhecidos pelos traços, pelas artes que eles fazem. Até quero abrir um parênteses aqui, estamos com uma exposição de artes na na Biblioteca Pública Municipal, né? Telas pintadas por esses autistas. E fica até quando essa exposição? Fica durante esse mês, né, na Biblioteca Pública, aberta ao público para visitação. Pessoal, então aproveita para você saber mais, para quebrar esses tabus, esses preconceitos, entender mais sobre isso. Aproveita então esse mês de agosto, aqui na Biblioteca de Campos Novos. Vai lá fazer uma visita, entender mais e ver que a inclusão está aí e nós temos que quebrar algumas barreiras dentro de nós, não os autistas, né? Exatamente. E olha a capacidade que eles têm, né, de fazer seus trabalhos aí, expor seus sentimentos através das pinturas, né, e outras coisas que eles desenvolvem, né? Então, isso é muito legal. Vera, então, para quem está nos acompanhando, a pessoa que tem o autismo, fala então para todo mundo. É possível, sim, viver com o autismo de uma forma normal, né? Sim, é possível. Nós temos vários exemplos, né? Pessoas que não têm diagnóstico, que convivem aí conosco, muito próximo de nós, né? Que procuram aí cursos que acabam fazendo sozinhos, né? Que estudam sozinhos, que moram sozinhos, que têm uma vida independentes aí e que de repente têm um diagnóstico de autismo e eles próprios não sabem, né? E que foram desde pequenos vistos que eram diferentes, né? Comportamentos diferentes que na época ninguém observou isso, né? E que tem uma vida normal, pessoas casadas, pessoas que têm filhos que relatam para nós, né? Que estão aí, né? É possível, sim, o autismo conviver conosco aí no dia a dia. Ótimo. E não é uma barreira nenhuma, né? Nenhuma. Talvez a barreira a ser quebrada está entre a nossa cabeça e a gente mesmo. É isso aí. Show. Vera, e nesses decorrer de 14 anos da AMA Campos Novos, sei daquele projeto que foi um centro de ecoterapia. Como que isso entrou? Da onde que saiu essa vontade? Sim. E explica para as pessoas que estão nos acompanhando o que é esse centro. Então, desde criança, né, a gente teve contato com cavalo, né? A gente andava a cavalo, a gente tinha cavalo, né? E o cavalo, ele é um ser animal maravilhoso. E a ecoterapia, eu tive contato com a ecoterapia já no meu estágio da faculdade, né? Eu já levei para os alunos da PAI esse estágio na ecoterapia. Já comecei a estudar isso há muitos anos atrás, né? Mais de 15, 16 anos que eu estou na área da ecoterapia. Eu fui buscar lá em Brasília, né? Com recursos próprios, né? Eu juntava aí meu 10º, minhas férias,
para pagar meus cursos na ANDI Brasil, na Associação Nacional de Ecoterapia, e entender e trazer isso aqui para Campos Novos, né? Então foi uma luta muito grande para oferecer essa terapia, porque eu acredito muito. A ecoterapia, ela é um método terapêutico e educacional junto. Sim. Então olha a abordagem, né? Que usa o cavalo, né? Através do cavalo, ela consegue trabalhar as áreas da educação, da saúde, do social, da equitação, e traz muito avanços nas pessoas com deficiência ou pessoas com alguma patologia, com alguma doença, alguma dificuldade aí, né, de saúde. Sim. E por que não trazer aqui para Campos Novos um município que possui olha a abrangência que tem, a facilidade com cavalos, né? Buscar profissionais capacitados, encaminhar para essa área também. Então fomos atrás, né? Então eu sempre falo assim que eu tenho anjos na minha vida, na vida da AMA, pessoas que abraçam a causa, né? Uma outra pessoa muito especial também é a pessoa da dona Zenita, da família dela toda, que um dia foi na AMA e pediu o que a gente precisava de ajuda, e eu falei para ela que a gente precisava de um terreno, né? Claro, eu estava brincando, mas ela levou a sério. Então, ela doou um terreno de 3 hectares. Nós tínhamos o terreno, tínhamos a vontade, o projeto, o desejo, e tínhamos as pessoas que precisavam das terapias de cavalo. Então, fomos buscar recursos através do FIA, através da dedução do imposto de renda, né? Partimos para a captação de recursos. Foi uma luta muito grande, né? Só ali eu acredito que deu um livro, né? Mas, enfim, a gente conseguiu captar, conseguiu construir um centro de ecoterapia, conseguiu manter, e ainda melhor, a gente conseguiu oferecer não só para os autistas da AMA, a gente conseguiu oferecer para 400 pessoas com deficiência. Nossa. Olhe o número, olhe o impacto que tem na saúde. Social. A gente atendeu 15 municípios da região gratuitamente, né? Com recursos captados pela AMA. Então, a gente deu a contrapartida social também por receber esses recursos, né? Perfeito. Então, esse projeto ele teve uma duração de 24 meses. A gente teve uma equipe aí de 16 pessoas, super capacitados, né? Todos os cursos que a ANDI Brasil exige. Foi oferecido o que tem de melhor na ecoterapia. Esse projeto encerrou em janeiro de 2023, mas nós não paramos. Nós fomos atrás com recursos próprios, estamos mantendo o centro de ecoterapia e atendendo agora 200 e poucos autistas. Dobramos as sessões, então continuamos com o número aí de 400 atendimentos aí mês, né? Perfeito. Muito trabalho, muita dedicação dessa equipe e muitos resultados. Crianças que tinham muita dificuldade, que hoje não tem mais, que a gente acredita sim que também a ecoterapia fez essa diferença, né? E faz. Eu lembro um dia que eu fui lá para fazer uma filmagem lá que você me solicitou, e ver uma criança em cima de um cavalo, a alegria dela de estar em contato com um animal, assim, não tem explicação de ver o brilho nos olhos daquelas crianças ou quão bem aquilo estava fazendo. Sim. Então, é indescritível, né, Andrei? É lindo, você vê um cadeirante que passou a vida toda em cima de uma cadeira de roda, daqui a pouco ele sobe naquela rampa, ele sai da cadeira de roda, ele monta no cavalo, claro, com o auxílio da equipe, dos guias, mas ele vê de cima do cavalo, do alto, ele conduz o animal. Então, o prazer daquela sessão é incomparável a uma sessão de 4 paredes, né? A gente sempre brinca com a equipe, que às vezes o fisioterapeuta, a fono, leva meses trabalhando as terapias dentro de 4 paredes. E lá com 3 sessões, 2 sessões, a criança já começa a falar, começa a pronunciar, já postura, já tem um equilíbrio. Sim. É uma terapia prazerosa, em meio à natureza, ao som do passarinho, o cheiro do mato, né? E isso não tem. Hoje é um dia chuvoso que nós estamos aqui conversando, mas as crianças não faltam, estão todas lá para fazer as suas sessões, né? Choram porque tem que descer do cavalo, né? Outras que a gente acreditava que o autista tem muito transtorno sensorial, tem muita dificuldade de toque, que a gente achava que nunca ia montar num cavalo,
Tá lá. Com 2, 3 sessões já está montando, já está tocando o cavalo, né? Com todo um trabalho dos psicólogos junto, né? Então, assim, valeu a pena lutar, buscar, brigar, entre aspas, né? Com meio mundo aí para ter esse centro de ecoterapia construído. Eu tenho que falar aqui carinhosamente do CMDCA, que deu todo o apoio para nós, né? Para que isso acontecesse, né? Várias pessoas aí envolvidas para que esse sonho saísse do papel e tornasse realidade e fizesse tanta diferença aí na vida dessas pessoas. E eu vejo assim, acredito que vocês como profissionais que estão lá, vocês sabem do impacto que isso causa na vida das pessoas, mas talvez essas pessoas que realmente precisam, tanto o paciente quanto a família, tem uma gratidão gigante por aquilo que vocês fazem. Com certeza, eu sempre digo assim, você nunca vai agradar 100%, né? Mas se as famílias soubessem o quanto isso foi difícil implantar e fazer funcionar, e a luta que foi por trás de todo mundo, né? Para trazer essa terapia e valorizassem de verdade isso tudo, muitos pais olhariam diferente, né? Não só aquele horário da terapia do seu filho e deu e acabou e vamos para casa. Olharia diferente, se tornaria um voluntário mais assíduo, defenderia aquele projeto, brigaria junto com a gente, né? Então, assim, 100% você não agrada, mas a grande maioria dos pais sabem disso. Sim. Acompanharam isso e valorizam junto com a gente isso e não deixam fechar, e não deixam acabar esse projeto, porque esse projeto, ele é maravilhoso. Ele é reconhecido pela medicina, né? A ecoterapia. Agora estamos muito felizes agora nesse mês de junho, né? A LESC, através do Júlio Garcia, criou uma lei estadual que está entrando em vigor agora, né? Reconhecendo, né, a ecoterapia no estado de Santa Catarina e, além disso, ainda autorizando uma equipe multidisciplinar para atuar. Então, aquela briga nossa, sozinha lá atrás, agora não é mais sozinha. Ganhou um corpo maior ainda agora. Muitas pessoas abraçando e as coisas vão melhorando. Então, agora, muitos outros municípios vão ter esse benefício que a gente brigou tanto, né? Perfeito. Para trazer aqui. Show de bola. Vera, e assim, aquelas pessoas que estão nos acompanhando, para elas entenderem mais sobre o que é esse projeto e ver a importância, a grandiosidade que tem isso na vida das pessoas e de uma sociedade no geral, podem ir até lá ao centro para conhecer, para ver, sentir aquela experiência do que acontece ali. Isso aí. Então, o nosso centro de ecoterapia, ele é reconhecido pela ANDI Brasil, nós somos agregados, né, afiliados à ANDI Brasil. Muitos centros não são, então eles não funcionam como deveria funcionar, mas o nosso, ele é todo dentro da legislação como a ANDI Brasil preconiza. Então nós recebemos visita aí de todos os estados, né? Recentemente tivemos uma visita do Rio Grande do Sul, então a gente agenda essas visitas porque lá é muito corrido, são sessões de manhã, sessões à tarde, a equipe toda não para, né? Então a gente acaba agendando essas visitas para dar conta também de dar atenção, mas é aberto ao público, né? E assim nós somos muito gratos às empresas que fizeram sua dedução fiscal ali, que fizeram suas doações, né? São empresas de grande porte, de porte nacional, de São Paulo, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, que doaram através do FIA, do PRONAS, e que hoje está acontecendo aqui no município de Campos Novos. São empresas que nem conhecem o município de Campos Novos, mas através da AMA, da credibilidade que a AMA tem, da seriedade que a gente leva o trabalho da nossa instituição, e que está tudo certinho, eles acabaram fazendo doações, que é a BB Seguros, lá de São Paulo, a Rondon do Rio Grande do Sul, né? A Volkswagen Service de São Paulo. São empresas aí que não estariam aportando recursos, né? Como a Van, né, para o município de Campos Novos, se ela não tivesse tudo em dia aí com a nossa instituição. Que legal. Então nós temos uma credibilidade muito grande com essas empresas, que elas já estão na fila de espera aí para fazer novos aportes de recursos com outros projetos. Então a gente não para por aí, a gente tem vários outros projetos ainda, né? Que legal, Vera. Então assim, a AMA Campos Novos, além de fazer esse trabalho para a sociedade em toda a nossa volta aqui, também está levando o nome de Campos Novos, do nosso município aqui, pequenininho, do interior de Santa Catarina, para o Brasil inteiro. Sim, fazemos questão de, lá em Brasília, quando a gente está lá, né,
falar de Campos Novos, né, de Santa Catarina. Então a gente já trouxe profissionais renomados como o Fernando Calil, né, representando a Andi Brasil, que ele faz questão aí de falar no mundo todo onde ele palestra, né, onde ele dá cursos da Andi, de Santa Catarina, que ele teve essa janela aberta aqui, essa porta aberta através da AMA de Campos Novos, né? Então a gente fica também feliz, né? Que a gente é bem falado lá fora também, sim, né? Sim. Vera, e você falou no início da nossa conversa, então, que lá quando você era criança, você tinha esse desejo de trabalhar com educação, de educação especial. Então, eu acredito que isso seja um propósito na sua vida, né? E a pergunta que eu te faço é: os projetos da Vera param por aí ou tem mais coisa ainda pela frente? Não param, jamais. A gente iniciou agora, né? As pessoas aí que estão nos acompanhando sabem das dificuldades que a gente enfrenta, né? E da luta que a gente está traçando aí para construir uma sede própria, né? Tivemos que devolver recursos, né? A gente não esconde isso de ninguém. A gente tinha captado aí alguns milhões, né, digamos assim, que daria para construir toda a nossa sede própria e tivemos que devolver, porque teve N situações, né, atrasos, né, invasão no nosso terreno da AMA, atrasos nos repasses, então devido ao atraso, atrasou todos os outros e a gente acabou devolvendo aí, no final do ano, 548 mil, que executou, aliás, acabou o prazo de execução, de prestação de contas, tivemos que devolver os cofres públicos do Estado. Agora vamos devolver mais um valor de 400 mil, porque a gente não consegue, né, empresas aí interessadas em construir, porque a tramitação ela é muito lenta, né, Andrei? Recurso público ele é muito delicado, a gente sabe disso. Leva 4, 5 anos, como é o nosso caso, e aí quando é liberado, a mão de obra aumentou, o material aumentou, nenhuma empresa quer pegar, porque ela não vai ter uma margem aí nenhuma de lucro, muito menos de espaço, às vezes nem o valor não dá nem para pagar os funcionários. Então a gente entende por que as empresas não acabam não participando, né, dos editais e trabalhando junto conosco aí nessa construção. Então é muito triste nós ter que devolver esses recursos que a gente sofre tanto para captar, né? Mas nós não vamos desistir, nós vamos continuar fazendo projetos, estamos fazendo mais projetos aí, estamos pedindo ajuda para a comunidade, fomos pedir ajuda para os vereadores, né? Para a gente não devolver mais um recurso agora e sim dar continuidade à nossa construção da sede própria. Agradecer aí sempre, né? Prefeito municipal, tivemos aí o prefeito Alexandre que doou para nós, né, na sua gestão ali, o terreno que hoje nós temos aí para construir a nossa sede própria e o restante nós corremos atrás, né? Temos aí uma ideia, sim, de novos projetos no futuro, Andrei. Pode compartilhar? Podemos compartilhar, que a gente tenha energia, né? Eu digo assim, energia, luz, saúde, para que a gente consiga executar. Mas se a gente não conseguir, enquanto Vera, a gente tem pessoas que abraçaram, pessoas que acreditaram nesse projeto e que eu tenho certeza que vão levar adiante, né? Nós temos muita vontade ainda de fazer algum projeto e deixar implantado no município, com a ajuda do município, que é uma casa assim, uma casa-lar, uma casa de acolhimento para essas pessoas que não têm mais famílias, que os pais, eles, né, pela lei da natureza, eles não vão mais estar aqui, e essas pessoas com deficiência, elas precisam ter um local apropriado, um local com pessoas profissionais habilitados para cuidá-los, né, com toda a estrutura necessária, e isso o município precisa se preocupar, né? Precisa já estar pensando em ter esse local lá na frente. E nós conversávamos agora recentemente com o presidente da Câmara de Vereadores, né, mais conhecido como o Tita, e o Tita tem essa vontade, esse interesse, então, enquanto Câmara de Vereadores também, enquanto pessoa, de estar estruturando e implantando isso no município de Campos Novos. Então, a gente tem esse projeto já de muito tempo, né? E agora com mais pessoas aí abraçando isso. E futuramente, assim, como ser humano, eu gostaria ainda de fazer algo para os idosos, né? E estar ajudando aí nessa área também, né? Quem sabe aí, depois que a gente
eu tiver uma aposentadoria, tiver mais tempo, né? Uhum. Poder estar ajudando mais pessoas, né? Ótimo. Nesse sentido, assim, é o nosso futuro, né? Que legal, que legal. Reforço o que o Mike, acredito que já falou para você e falou no nosso podcast aqui, Meu Deus. que a Vera é uma pessoa que tem ideias que não é só para ela, mas sim é pensando no impacto social, fazer algo melhor para a sociedade. E dá para ver nos seus olhos que você é grata por tudo isso que você conseguiu e é feliz em você ajudar as pessoas. Parabéns por isso, Vera. Imagina. Vera, vou te pedir uma gentileza já para nós indo para os nossos finalmente aqui, para você deixar uma mensagem para quem nos acompanhou aí, falando sobre o autismo, enfim, sobre todas essas situações. Que mensagem você quer deixar para as pessoas que estão nos acompanhando? Isso aí, é difícil você resumir agora, né, o que você gostaria de falar para as pessoas. Mas, assim, vocês não estão sozinhos, né? Nós temos tantas pessoas boas, pessoas do bem, que querem fazer a diferença. Chegando aqui nos estúdios, já fui abordada aqui embaixo, né? Várias pessoas querendo ajudar, querendo ser parceiras, fazer a diferença, né? Então, vamos nos unir. Vamos fazer algo diferente, né? Então, assim, nos procurem essa questão do autismo, né? Se a gente puder fazer algo para ajudar ou para orientar, a gente vai fazer com o maior carinho, né? A nossa vida é muito corrida, muito compromisso, é muita agenda, mas a gente a gente agenda, a gente sempre dá atenção, a gente sempre acha um tempo para tudo, né? O dia ele é tão grande que a gente tem tempo para tudo isso, né? Só basta se organizar, né? Exato. A gente trabalha com isso, né? Então, assim, a gente está à disposição. E eu sempre digo, Andrei, essa oportunidade que você está me dando agora, pode ter certeza que você está ajudando muitas pessoas, né? O seu trabalho é um trabalho diferenciado, mas é um trabalho que leva informação, que leva conhecimento. Então, parabéns, eu que digo, Andrei, parabéns pela sua pessoa, pela tua luta e por trazer coisas novas para o nosso município também. E o Mike é uma pessoa de luz que eu admiro muito e agradeço ele por ter lembrado de mim, né? Eu que tenho o maior respeito por ele. Eu que tenho ele como exemplo, né? Ótimo. Um ser muito profissional também. E agradeço a todos os voluntários em nome do Mike, né? A minha frase final, se me permite, Andrei, é dizer assim: faça o bem sem olhar a quem. Né? E o resto vem, o resto agrega. Exato, né? Exato. Vera, falo para você que foi um prazer enorme ter você aqui. Tenho certeza que tudo isso que a gente conversou vai ajudar as pessoas quebrarem esses tabus, esses bloqueios que ainda tem para falar sobre o autismo. E como você mesmo falou, é algo que já está presente no nosso dia a dia e vai estar cada vez mais. Então temos que estar preparados para isso. Muito obrigado por você ter tirado um pouquinho do seu tempo para vir aqui conversar comigo, para compartilhar tudo isso que você falou aí com as pessoas que estão nos acompanhando. Tenho certeza que foi um prazer enorme para mim e para quem está nos acompanhando, foi um grande aprendizado. Então, muito obrigado mais uma vez. Fico à disposição para o que você, Vera, precisar, o que seus projetos precisarem. Fico aqui à disposição. Nossos microfones também sempre estarão abertos para compartilhar informação, coisas boas, que esse é o nosso objetivo. Disseminar histórias boas para inspirar cada vez mais as pessoas. Mais uma vez, Vera, muito obrigado de coração mesmo. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela tua audiência. Fiquem ligados nas nossas redes sociais It's Timecast, que vai sair cada um dos trechinhos aqui da nossa conversa com a Vera. E também aqui no nosso canal do YouTube, já lembra de se inscrever, deixar seu like e compartilhar com mais pessoas, que quando a gente passa histórias boas para as pessoas, a gente motiva, faz algo para que a nossa sociedade seja uma sociedade mais justa, mais harmônica, mais feliz. Enfim, sempre nos acompanhe aqui, que queremos sempre disseminar coisas boas. Muito obrigado pela tua audiência e até o próximo episódio do It's Timecast.